Garcia Pereira, boa noite. Continua, o PCTP-MRPP continua a dizer que o Partido Comunista Português é um partido social-fascista, ainda ouvi dizer isso há pouco tempo, numa entrevista, revisionista e que está com a contra-revolução. Mas, ao mesmo tempo, diz que o PCP só não está numa solução eventual de convergência à esquerda porque não quer. Isto é a quadratura do círculo? Vai aí uma grande confusão. Peço imensa desculpa de lhe dizer, mas nada disso está corretamente referido. Eu ouvi-o numa entrevista. Então ouvi mal, peço desculpa. Aliás, eu pensei que este era um programa para nós discutirmos os problemas que afligem o povo português, que deviam estar a ser discutidos nesta campanha, e passámos uma campanha, e pelos vistos continuamos a passar uma campanha a falar do anedótico, do colateral, do secundário, sem discutir aquilo que verdadeiramente hoje aflige o povo português e que é a transformação do nosso país numa verdadeira cotada da Alemanha, num país de pobres, num país de esfomeados, num país de doentes, num país de imigrantes, mercê de uma política de traição nacional levada a cabo pelo governo Coelho Portas. E discutir como é que nós chegamos aí e o que é preciso para sair daí. E o que é preciso? Admite fazê-lo com o PCP, não imagina? Aquilo que nós temos dito é que há dois partidos com um apêndice pelo meio. Esses partidos são o PS e o PSD, que são os responsáveis pela governação do país nos últimos 40 anos e que transformaram o nosso país naquilo que ele é hoje, que é um deserto, sem pesca, sem agricultura, sem minas, sem indústria, totalmente vendido ao estrangeiro e de facto, onde os jovens são forçados a emigrar porque não conseguirem encontrar meio de sustento aqui em Portugal e onde os velhos são condenados à fome e à miséria. E esses dois partidos... Vai ter mais tempo para falar disso. Então deixe-me explicar, porque senão não vale a pena fazer perguntas a que não se pode... Não, fez-me essa pergunta. O que eu estava a dizer é que... Há uma pergunta, dar a palavra ao Miguel com Tiago. certeza. Estão duas pessoas aqui a debater, como exatamente. Mas até agora as perguntas com o devido respeito não permitiram debater. O que nós temos dito e continuamos a dizer é que esses dois partidos, que têm aplicado sistematicamente uma política de direita em defesa dos interesses do grande capital, são os responsáveis pela situação do país. E um povo que vota maioritariamente à esquerda tem sempre aturado e apanhado com governos de direita e deve-se interrogar porquê. E a razão de ser disso é que a esquerda não se tem conseguido unir quanto ao essencial, isto é, naquilo que a pode unir. A minha pergunta tinha a ver com isso. E vamos falar disso, continuar a dividir-se quanto àquilo que a divide, então, designadamente do ponto de vista político e ideológico. A outra esquerda que está aqui. E, portanto, neste momento, aquilo que o PCTP e a MRPP têm sempre dito é que é absolutamente indispensável que todas as forças democráticas e patrióticas se unam exatamente para defender a independência nacional de um país que está transformado numa colónia e para aplicar um plano de desenvolvimento económico, defesa do emprego, da igualdade social. Como eu digo, já temos uma pergunta dos telespectadores, neste caso, e vão depois responder para a Câmara, que tem aí por um minuto, e a pergunta é da nossa telespectadora Leonor Maria, que pergunta: a vinda de refugiados é benéfica em termos demográficos, culturais e de identidade? Isso, podemos começar aqui por si, se quiser, tem ali a sua Câmara. Bom, a vinda dos refugiados é a consequência de uma realidade que é a União Europeia é a guerra. E a senhora Merkel está a aplicar a teoria do espaço vital de Hitler e a União Europeia já provocou a guerra no Norte de África, já provocou a guerra, antes disso, no centro da Europa, já provocou a guerra na Síria e estamos hoje perante um movimento de pessoas que fogem desesperadamente à guerra, à fome e à miséria. E nenhum problema poderá ser resolvido. Obviamente que essas pessoas devem ser apoiadas, mas nenhum desses problemas poderá ser resolvido enquanto que a causa verdadeira desse problema, que é a política imperialista da União Europeia, não for posta em causa e não for recusada. E é preciso dizer que a senhora Merkel provocou a guerra a Alemanha provocou a guerra nos Balcãs para conseguir criar estados fantoches que permitissem o acesso ao mar, que de outra forma não teria, provocou a guerra no Norte da África para deitar a mão a recursos petrolíferos, atirou-se à Síria porque é o único país daquela zona que apoia o Irão e a Palestina e, portanto, está, de facto, a conseguir, por via da União Europeia, aquilo que as divisões de Panzer de Hitler não conseguiram fazer. E essa que é verdadeiramente a razão do problema. Aquilo que o PCTP e a MRPP defende e defende desde há muito tempo e com total clareza é que o euro
foi não apenas um desastre económico, como foi a perda da nossa independência nacional. A partir desse momento, para além de ser uma moeda demasiado forte para a nossa economia e ter tornado muito difícil a exportação dos nossos produtos e ter acelerado um processo que, aliás, já vinha de trás, tornar mais fácil importar do que produzir cá, sobretudo retirou ao país qualquer espécie de soberania em matéria monetária, fiscal, mas isso é orçamental. Mas qual é a proposta? Espera, deixe-me só explicar. Não temos tempo. Adoraria estar a conversar consigo a noite toda. Mas deixe-me só explicar. É porque os traidores à pátria, exatamente o que defendem é isso é assim, temos que nos contentar com isso. Ora, quem é patriota não tem que se contentar. PCP nesse quadro. Não estou a dizer isso. Estou a dizer a forma como o problema normalmente é apresentado. E o problema apresentado é este. Só há uma forma de resolver essa questão. E a forma de resolver é aquela que o PCTP, a MRPP, vem defendendo sozinho. Recordo que há 4 anos, quando pusemos essas palavras de ordem, deixe-me só terminar, por favor. Desde há 4 anos, quando colocámos essa palavra de ordem, fomos atacadíssimos por defender. Só há uma forma de fazer isso, que é sair do euro. Aliás, agora sair do euro com a criação com da moeda soberana nacional, o escudo novo, e tendo sido dito que essa medida só pode ser aplicada, como aliás a experiência recente da Grécia demonstrou, se a banca for nacionalizada e for colocada sob o controle direto do povo, se necessário com as Forças Armadas, para impedir exatamente as medidas impostas em relação a isso, porque estou a ouvir... A posição do PCP não é esta. A posição do PCP é de que nós nos devemos preparar para a saída do euro e mais, que a saída do euro, se fosse uma saída súbita, seria desastrosa e, portanto, devemos procurar uma saída calma, tranquila. Ora, não há saídas calmas, tranquilas do euro, como se tem visto. Essa saída será uma saída que tem de ser imposta à União Europeia. Naturalmente, terá consequências, e consequências que terão os seus custos, mas deixe-me ouvir os custos dessa o seu solução, colega de debate, se me permite, não é colega, obviamente. Deixe-me só terminar. Os custos dessa saída e da criação de uma moeda que teria primeiro uma paridade de um escudo, euro, um escudo novo, e depois teria de ter uma desvalorização que nós calculamos em cerca de 30%, seria o preço da recuperação da nossa liberdade. E ao fim de 4, 5 anos, de facto, de algum sacrifício, o país estaria liberto e teria liberto recursos suficientes para se desenvolver do ponto de vista económico. Então, mas, por exemplo, em relação à reestruturação da dívida, o Garcia Pereira defende que a dívida deixava de se pagar, pelo menos os juros. E, portanto... Não, também não. Eu julgo que, então fizemos... de facto, uma das consequências da campanha que nós temos tido, que é não se discutir nenhum dos problemas reais do país... E mais do que isso, e ter sido imposta uma regra que apenas os partidos que estão representados já no órgão para que são as eleições é que têm direito à verdadeira cobertura de campanha, dá exatamente esses erros da análise. O que o PCTP e a MRPP, se me permite, o que o PCTP e a MRPP defende com toda a clareza é que essa dívida não foi o povo português que a contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Essa dívida é uma dívida da banca que foi transformada, designadamente através do memorando da Troika, foi transformada em dívida pública. É uma dívida absolutamente gigantesca, impagável, que compromete não apenas esta geração, como as próximas 3 ou 4, e que consome todos os recursos deste país. É preciso dizer com toda a clareza que os partidos germanófilos que defendem que essa dívida deve ser paga, como é o caso do PSD, CDS e do PS, não querem explicar, e foi por isso que esse é um dos temas tabus da campanha, juntamente com a questão do euro, não querem explicar onde é que vão buscar, a quem e de que forma, os 227 mil milhões de euros a que ascende essa dívida neste momento. E que vence juros que foram neste ano de cerca de 7 mil milhões e que irão crescer sucessivamente até que em 2020... Mas acho que podíamos ficar apenas com os nossos... Deixe-me dizer que estes são os números que não se quer que os nossos espectadores saibam em casa. A dívida vencerá juros em 2020 de 17 mil milhões de euros. E, portanto, consome todo o cêntimo que seja produzido neste país. Não sendo uma dívida que o povo português contraiu, nem foi contraída em seu benefício, ele deve pura e simplesmente repudiá-la. A teoria da reestruturação da dívida, que é a teoria defendida pelo PCP, é uma forma de aceitar pagar uma dívida então, e pôr o povo português a pagar. Deixe que o PCP deixe-me só terminar isto, porque só há uma forma do povo português pagar, que é exatamente aquela que representará um voto ou nos partidos de traição nacional PSD, CDS, ou no partido dito socialista do Sr. António Costa, no próximo dia 4 de outubro, é mais cortes nos salários e nas pensões, mais brutais aumentos dos rendimentos sobre o trabalho, mais destruição da escola e da saúde pública. Portanto, acho que está esclarecido há muito tempo. Nós entendemos que nós, PCTP e MRPP, somos o Partido Comunista que defende a revolução, defende
os operários, que defende a constituição de um partido proletário que leva os operários à tomada do poder, uma sociedade sem exploração nem opressão. Mas nesta fase nós defendemos, e estamos dispostos a bater-nos por isso, chamar todos os democratas e patriotas deste país no próximo dia 4 de outubro. Penso que é a mesma posição também do PCP. Porque isso também facilita a constituição de um governo de unidade democrática. Não, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. A constituição de um governo de unidade democrática e patriótica é absolutamente indispensável pela independência nacional e pela defesa do futuro do país. Porque nós o que temos hoje é um país completamente destruído por traidores à pátria.